Salve galera, professor Betão novamente para a resolução de mais um exercício proposto da nossa regra de 3 simples e regra de 3 composta, ok? Vamos a ele. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros do solo do objeto, um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura. Então nós temos todo o esquema, tá? Observe o esquema. Então nós temos o helicóptero situado 30 metros acima do objeto, tá? E nós temos ali uma sombra projetada de 16 metros, correto? Então observar bem. O objeto está a 50 metros do solo, né? Então olha lá, sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Poxa, Betão, mas fugiu aí, acho que fugiu ao que nós estamos vendo. De forma alguma. De forma alguma. Repare, só de observar, né, aquilo que está acontecendo, a gente consegue relacionar as grandezas envolvidas aí. Nós temos uma grandeza que é a distância, nós temos uma grandeza que é a sombra projetada, tá certo? Então vamos abrir a mente, né? Poxa, Betão, olha, mas isso aí, cara, eu tenho certeza que entraria lá na questão de triângulos, que eu teria que traçar alturas, etc. De boa. Grandeza, análise de grandeza resolve muitos dos problemas que a gente tem aí. Observe, então, que o objeto voador não identificado tem a forma de disco, tá? Por isso é que ele está falando, então, no raio do disco, né? Ele está se referindo, então, ao raio aqui que nós devemos ter. Perfeito? Evidentemente que se você estivesse trabalhando lá na geometria, né? Algo que estaria sendo muito trabalhado aí, olha, é essa questão aqui, né? Olha lá. Então, por isso é que a gente estaria pensando em triângulos, em semelhança de triângulos, né? Porque, evidentemente, esse triângulo que você observa aqui, olha, ele é semelhante ao triângulo maior lá na geometria. Hein? Chique, hein? Né? Olha aqui, esse triângulo menor, olha, semelhante ao triângulo maior que vai até o chão. Perfeito? Bom, temos todas as medidas envolvidas, a sombra, etc. E eu quero esse raio aqui, correto? Veja que quando eu tracei esse raio, eu já associo ele a uma outra medida que está aqui no chão, que é a sombra. E é o que nós fizemos, acabamos de fazer no exercício anterior, relativamente à sombra do prédio e do poste, correto? Beleza? Então vejam bem, vamos lá. Olha, observe então a semelhança entre essas figuras, tá? Então a gente só está fazendo a colocação disso porque nós vamos ter a montagem agora, olha, de uma proporçãozinha, mas as grandezas envolvidas variam diretamente, certo? Perfeito? Poderíamos ter aplicado o artifício, mas já estamos indo direto já para a aplicação aí, montando a nossa proporção. Então, observamos a semelhança entre as figuras aí, né, que são os dois triângulos, tá certo? Então, olha, para o triângulo citado lá, né, que eu acabei de mostrar para vocês, de altura 30 e um raio R. Olha aqui, nós temos o raio aqui, ó, que eu vou chamar de R. E essa altura aqui é a altura de 30 metros. Então, aquele triângulo menor é esse triângulo que você está vendo aqui. E o triângulo maior é esse todo aqui, ó, cuja altura é 80. E nós temos aqui agora, olha, a metade dessa sombra, que vai dar 8 metros. Então, veja bem o que nós montamos. Olha, a altura de 30, o raio R, a altura de 80, como a gente acabou de falar, e a base lá embaixo de 8 metros. Verifique que é a nossa própria regra de 3. E como eu estou associando a regra de 3 à nossa proporção. É só isso. Betão, por que você não montou a setinha e tal? Fiz diferente para que você note como as coisas estão associadas. Como a regra de 3 nada mais é do que a associação lá com as nossas grandezas. A regra de 3 é um artifício inventado pelos matemáticos para a resolução de problemas envolvendo grandezas, moçada. É isso que tem que ser percebido. Então veja como agora eu até suprimi, né, a questão da montagenzinha do artifício e já parti para a montagem das grandezas. Se elas se relacionam de forma direta, a razão é uma constante, né? Então, olha, 30 metros, que é a altura, né? Que é a pequena altura que eu tenho lá do helicóptero até o disco, 30 metros, está para a altura, então, né? Até o chão.
Assim como o raio que eu tenho determinado lá do nosso disco está para 8 metros, que é o raio, né, que é a parte envolvida lá na sombra, certo? Beleza? 8 metros. Fazendo a nossa multiplicaçãozinha cruzada, encontramos raio igual a 3 metros, ok? Só fiz o desenho, então, para mostrar para vocês, mas você podia ter feito já de forma direta, tranquila, usando regra de 3, como foi o que a gente montou aqui para vocês, tá? Então, nem pestaneja, não precisa voltar na geometria, não precisa lembrar de semelhança, somente analise as grandezas, tá certo? Beleza? Ok, abraço, até a próxima.